Olá, seja muito bem-vindo ao dia 24 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros. Que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que nós vamos lançar do Projeto 90. E também já manda esse devocional para algumas pessoas para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Como já de costume, se você está no seu carro, por favor, apenas escute, mas se você está em casa ou no trabalho ou lugar que permita, já pega aí o seu bloquinho de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje aqui. Nós estamos entrando no dia 24 do nosso devocional, onde nós lemos 1 Samuel, capítulo de número 13, até 1 Samuel, capítulo de número 24. A nossa leitura foi repleta de histórias, muitas histórias conhecidas, muitos textos que nós conhecemos, né? Ali nós vemos Samuel ungindo Davi a rei, também nós vemos a história de Davi e Golias, mas eu queria focar com vocês hoje em algo específico, tá? E está em 1 Samuel, capítulo de número 24, tá no final da nossa leitura, mas eu queria trazer esse ponto para vocês. E hoje eu queria passar algumas lições sobre a vingança. Que isso, pastor Adriel? Que tema pesado. Sim, é um tema pesado, mas eu vou tentar trazer isso de uma forma bem light, né? De uma forma bem leve, para que nós possamos ser pessoas melhores no nosso 2026. O capítulo 24 de 1 Samuel vai nos contar a história de quando Davi está sendo perseguido por Saul. Tá? Só para dar um pouco de contexto para vocês, Saul acredita que Davi estava se rebelando contra ele, que Davi estava querendo tomar o seu trono, tomar o seu reinado, então ele agora começa a perseguir Davi. E por alguns capítulos aí, nós vamos ver talvez do capítulo 18 até o 24, Saul está perseguindo a Davi. A história toda entre Saul e Davi, né, a perseguição de Saul a Davi, tem o seu ápice no capítulo 24. A Bíblia vai dizer que Davi e seus soldados estavam escondidos dentro de uma caverna, porque eles estavam sendo perseguidos por Saul. E a Bíblia vai dizer que Saul entra nessa caverna sem saber que Davi estava lá, tá bom? Para fazer suas necessidades. E quando ele entra nessa caverna, ele não nota que Davi está lá. E ele está fazendo as suas necessidades por normal. E Davi tem a oportunidade de matar Saul, tá? As pessoas que estavam ao redor de Davi, os seus soldados falaram: uau, Davi, quem sabe esse não é o dia que o Senhor tinha falado com você que ia entregar Saul nas suas mãos. Olha aqui, Saul está desprevenido, está fazendo as suas necessidades e não está prestando atenção ao seu derredor. Saul não sabia que Davi estava dentro daquela caverna, tá? Mas aí que eu quero trazer a primeira lição sobre a vingança. Davi, para alguns, né, aos olhos de outros, tinha todo o direito de buscar a sua vingança contra Saul. Tá? O que Saul tinha feito, saqueado cidades, matado sacerdotes, simplesmente porque ele estava correndo atrás de Davi, era coisa seríssima. E Davi tinha todo o direito, Davi tinha toda a razão para matar Saul naquele momento. Tá? Mas eu queria explicar isso para vocês, e aqui vai a lição número 1, o seguinte: nem toda oportunidade é permissão de Deus. Uau, pastor Adriel, ok, explica isso para mim. As pessoas olharam para Davi e dizem: Davi, esse é o dia, né, que o Senhor te falou que entregar Saul na sua mão. Mas nós precisamos entender que oportunidade, né, só porque a gente tem a razão, só porque a gente tem a chance de fazer, não é autorização de Deus. Só porque está na nossa frente, só porque mas ele fez errado comigo, mas ele me tratou errado daquele jeito, mas ele falou aquilo, não quer dizer que nós temos a autorização do Espírito Santo para buscar a nossa vingança, tá bom? Nós precisamos entender que só porque a circunstância diz sim, o Espírito Santo de Deus diz não. Nós precisamos entender e colocar na nossa mente que a vingança não é para vir pelas nossas mãos. Só porque nós temos oportunidade de fazer algo, só porque nós temos a oportunidade de revidar, não quer dizer que nós estamos recebendo autorização de Deus. Davi entendeu isso.
A Bíblia vai dizer que ele vê Saul sentado ali e ele tem em seu coração, ele quer buscar a vingança, mas automaticamente ele se lembra. Ele fala, não, eu não posso fazer isso. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Olha o que Davi está falando, mesmo depois que Saul fez todas aquelas coisas erradas, mesmo depois que Saul matou um monte de gente, um monte de cidades, sacerdotes, Davi disse assim, eu não posso encostar no ungido do Senhor. A Bíblia vai dizer então que quietamente, enquanto Saul está fazendo as suas necessidades, Davi vai até o manto do rei e corta a pontinha, no manto do rei e mantém isso como prova, que ele estava sim perto de Saul. Mas ele entendeu, ali não era um momento certo para eu buscar a minha vingança, não era o momento certo de eu matar a Saul. É muito importante, só porque o diabo entrega oportunidades em nossas mãos, só porque o diabo entrega circunstâncias em nossas mãos, não quer dizer que nós precisamos agir. Alguns anos atrás eu fiz uma série aqui na El Shaddai chamado Razão versus Paz. Só porque nós temos a razão, não quer dizer que nós temos que abrir mão da paz. Às vezes nós temos que abrir mão da razão para termos paz na nossa casa. Lá em casa, por exemplo, a Bruna sempre está certa. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, a minha esposa sempre está certa. Ela não está atrás dessa câmera aqui com uma arma, tá, gente? Ela não está me forçando a falar isso. Mas por que, pastor Adriel, que você está falando isso? Porque eu escolho paz. Nem sempre a razão, a vingança, eu querer estar certo, vale a pena abdicar a paz do meu lar. Então, só porque o diabo coloca circunstâncias na nossa frente, coloca a razão no nosso coração, não quer dizer que nós temos que agora agir de qualquer forma, chutar o balde, deixar o Espírito Santo de lado. Não, não. Nós precisamos colocar Deus no centro de todas as coisas e termos o discernimento. Se Deus nos dá o ok, nós vamos em frente. Mas se Deus está falando não, nós precisamos ficar quietinho e reconhecer que Deus faz justiça por nós. E aqui vai o segundo ponto do nosso devocional, porque quem confia na justiça de Deus não precisa se vingar. Sabe que Deus é dono do tempo, sabe que Deus é dono das coisas, de tudo, do ouro, da prata, sabe que Deus sonda corações, intenções, caráter, Deus conhece todas essas coisas. Então, assim como Davi não precisou fazer vingança com suas próprias mãos, nós não precisamos tomar a frente de Deus para resolver situações, tá? Quando Deus é o nosso juiz, nós não precisamos ser o nosso próprio advogado, nós não precisamos tentar batalhar as nossas batalhas e tentar se explicar com outras pessoas ou tentar explicar uma situação. Não, Deus faz isso por nós. Tá? Isso está em 1 Samuel capítulo 24, versículo 12. Olha o que Davi declara: o Senhor julgue entre mim e ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Isso Davi está falando com Saul, depois que ele sai da caverna e mostra para Saul o pedaço do manto, que ele cortou dali do manto de Saul. Ele tinha toda a oportunidade de matar a Saul, mas ele escolheu não. Olha o que ele está falando para Saul: Saul, o Senhor julgue entre você e eu. Mas eu não vou fazer vingança com minhas próprias mãos. Do que Davi estava falando ali? Eu não vou sujar as minhas mãos. Eu não vou apressar aquilo que é para ser de Deus, a vingança que é para ser de Deus, o agir que é para ser de Deus, a lição que é para ser de Deus. Eu não vou descer ao nível de Saul. Saul estava matando um monte de gente para achar Davi, mas Davi não vai matar Saul para fazer a sua vingança, porque Davi acreditava em Deus. E quem acredita em Deus, quem confia em Deus, não precisa buscar a vingança com as próprias mãos, não precisa tentar fazer do próprio jeito. Então é muito importante nós reconhecermos isso, porque você só vai chegar a esse nível de calma, a esse nível de paciência, se você confia em Deus. Se você acredita que Deus realmente pode fazer por você e que Deus é um Deus de justiça e que Deus não deixa nada passar em branco, nós só vamos acreditar realmente nisso se nós confiarmos em Deus.
Davi teve a oportunidade de matar Davi, mas ele diz, olha, não seja as minhas mãos que te mate, mas que Deus faça justiça por mim. Isso é muito sério. Não vamos entrar na frente de Deus para tentar resolver situações que é para Deus resolver. Na maioria das vezes, na verdade vou falar 100% das vezes, quando nós colocamos as carroças na frente dos bois e tentamos tomar o lugar de advogado, de juiz, que é para ser de Deus, as coisas dão errado. As coisas vão por ladeira abaixo, tudo começa a dar errado, às vezes nós nos excedemos, nós falamos coisas que não éramos para falar, nós agimos de forma que não éramos para agir, nós machucamos pessoas, nós matamos pessoas com as nossas palavras, e isso é muito, muito sério, tá? Nós precisamos confiar em Deus e principalmente confiar na justiça de Deus, sabendo que Deus é fiel para fazer aquilo que é necessário fazer. Mas nós não precisamos entrar na frente de Deus, tá? E aqui vai a terceira lição e última lição desse devocional, que é o seguinte: a consciência de Davi. Ele, sabendo que ele fez a coisa certa, valia muito mais do que uma vitória rápida ali naquele momento. Sabendo que nós tínhamos a oportunidade de fazer o mal, mas nós escolhemos o bem, isso é que nos faz dormir de noite. Isso que nos faz descansar. Quando nós tivemos a oportunidade de resolver a situação do nosso jeito, mas nós colocamos nas mãos de Deus para Ele resolver, isso atinge o coração de Deus em cheio. Pum. O que você está mostrando para Deus? O que Davi estava mostrando para Deus ali? Eu importo mais com o meu caráter do que com o trono, tá? Ele estava falando assim, eu prefiro mais ser bem visto aos olhos de Deus do que bem visto aos olhos dos meus soldados. As pessoas iriam falar, nossa, Davi matou a Saul, mas ele queria agradar o coração de Deus. Davi, mesmo ali cortando, a orla do manto de Saul, tendo a oportunidade de estar perto, de matar Saul, ele diz, olha, a minha consciência vale mais. Tá? A minha integridade. E outra coisa, ele ia matar Saul quando ninguém estava vendo, ninguém lá fora. Saul não estava prestando atenção, ele estava fazendo as suas necessidades e ia morrer ali sem que ele visse, Mas a integridade de Davi não permitiu que ele fizesse aquele mal a Saul. Então, Davi tinha toda a oportunidade de buscar a sua vingança, mas ele tinha reverência. Ele sabia que Saul, mesmo com todos os seus problemas, ainda assim era alguém que Davi não podia encostar, tá? Então é muito importante. Nós precisamos ter a nossa consciência limpa, caráter antes de vingança, integridade antes de razão. Nós precisamos entender que se Deus é a nossa justiça, nós não precisamos buscar a nossa justiça, tá? Então eu quero só recapitular essas 3 lições com você aqui. Primeiro, nem toda oportunidade é permissão de Deus. Só porque está à nossa frente, só porque nós podemos, não quer dizer que nós devemos, tá? E a segunda lição, quem confia na justiça de Deus não precisa se vingar, não precisa buscar a sua própria vingança, porque confia que Deus é justiça e no tempo certo Deus vai fazer a justiça que é necessária, tá bom? E terceira coisa, a nossa consciência precisa estar limpa. Nós precisamos acreditar em caráter antes do trono. Nós precisamos acreditar em integridade antes de razão. Antes de vingança, antes de estarmos certos, nós precisamos acreditar que sermos íntegros é mais importante do que todas essas coisas. E com isso nós chegamos ao fim do dia 24 do nosso devocional. Amanhã é o dia 25 do nosso devocional. Nós estamos acabando o livro de 1 Samuel, Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 25 até o 31 e nós vamos entrar em um dos livros favoritos do pastor Adriel, 2 Samuel capítulo 1 até o capítulo 6. Nos vemos amanhã aqui às 6h30 da manhã em ponto. E lembre-se, já manda esse devocional para alguns amigos para que eles possam participar do Projeto 90 juntamente conosco. Nos vemos amanhã às 6h30 da manhã em ponto. Deus te abençoe.